I guess you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth, you got everything, and I can't believe how I've been let down again and again and again. And I'm paranoid, it's under my skin. I got careless eyes to let you back in. Why do I do this again and again and again? Oiê! Bem-vinda a mais um vlog de leitura neste canal maravilhoso. E no vlog de hoje nós vamos ler 100 anos de solidão juntas. Mas é mais ou menos isso, porque eu já comecei essa leitura e eu já tô quase finalizando ela e eu pensei, preciso compartilhar sobre essa leitura que tá sendo mais do que uma leitura. Ela tem sido uma experiência completamente diferente de tudo que eu já li na minha vida e eu preciso falar sobre ela. E como estamos em um período chuvoso aqui no meu país, Bahia, nada melhor do que uma leiturinha e um lanchinho da tarde, ainda mais que eu tô de TPM e vocês que já assistem os vídeos aqui do canal sabem que quando eu tô nesse período eu gosto de ficar bem tranquilinha, na minha, fazendo a minha leiturinha bem, sabe, na paz. E é isso que nós vamos fazer neste vlog de hoje, mas fique sabendo que eu não vou finalizar ele neste dia de hoje. Nós vamos ficar aí um tempo juntas até eu finalizar essa leitura. Agora, venha comigo ver onde eu estou e quais estão sendo as minhas metas de leitura para finalizar esta coisa maravilhosa. Então, o que eu tô fazendo, né? Eu às vezes gosto de fazer isso porque, como eu falei pra vocês, eu sei que eu tenho um potencial de leitura e que muitas das vezes eu não o alcanço porque fico distraída com outras coisas. Então, pra essa leitura, já tem um tempo, já tem mais ou menos uma semana ou mais até, que simplesmente eu coloco como meta pra mim todos os dias ler 3 capítulos desse livro. Os capítulos desse livro são bem grandes e, pra quem já leu 100 Anos de Solidão, sabe, é uma leitura bem densa, tem muitos personagens, então se você não presta atenção, você se perde nesse enredo. Tem muitos personagens com nomes iguais, é uma família bem grande, são muitas pessoas, muitos enredos, um intrincado no outro. Tem uma passagem de tempo diferenciada aqui nessa história. Então, 3 capítulos eu considero até muita coisa. Mas eu acredito neste potencial meu de leitura, que eu consigo, se eu me esforçar no dia pra ler isso aí. Então, no dia de hoje, eu já comecei a ler um capítulo. Então, eu estou aqui no meio de um capítulo, que como vocês sabem, eu leio pedaços de capítulo e vou deixando, não tenho problema com isso. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Vamos ler este capítulo. E aí eu volto para comentar com vocês sobre o que está sendo essa leitura pra mim.
esse livro ele não é dividido em capítulos. Na verdade, tem a divisão dos capítulos, mas eles não são numerados. Então, eu vou te mostrar aqui mais ou menos como é isso. Ele é assim. Aqui está o início de um capítulo, mas não temos a numeração do capítulo. Não sabemos qual capítulo é esse. Nós sabemos apenas que começou um capítulo. Então, o que eu fiz foi dividir o livro todinho com flags, tá vendo? Todos os capítulos. E eu já estou bem aqui. Falta este tantinho para eu finalizar essa história. E aí eu decidi que eu queria começar daqui mesmo um vlog de leitura. Eu acredito que a gente consiga falar direitinho sobre esse livro, mesmo eu já estando bem avançada na leitura. No vídeo de unboxing da Semana do Consumidor, que foi quando eu comprei esse livro, eu já li o primeiro capítulo e contei lá pra vocês o que eu achei, basicamente, porque pra ler um capítulo só e ter muitas opiniões sobre é muito difícil, né? Mas eu deixei lá, se você tiver interesse em saber o que eu achei do primeiro capítulo, né? Que é a primeira impressão que a gente tem sobre alguma coisa, sobre um livro especificamente. Está lá nesse vídeo, né? Mas eu tenho bastante coisa pra falar. E queria também que quando eu finalizasse, eu tivesse os registros dessa leitura aqui, tanto pra vocês quanto pra mim. Porque é uma leitura que ela é bem robusta e que ela vai fritando a sua mente durante a leitura. Por conta do que nós temos aqui nessa história. É isso. Agora eu vou fazer a minha leitura e vou tomar o meu café com a minha fruta. Vocês viram que hoje eu estou bem fitness? Mentira, gente. Eu estou apenas sem fome. E aí eu vou comer só um melão com um mix de sementes e um leitinho de coco em pó. É isso, bem fitness mesmo. E como eu falei pra vocês, estamos numa semana chuvosa aqui na Bahia, que tá simplesmente o caos do caos. E aí, em muitos meses, são os dias mais frescos que nós estamos tendo. Inclusive, estou usando este macacão, que ele é de perna comprida. Eu me empresto a esse papel na internet. Que ele é um macacão comprido e depois de meses foi a primeira vez que eu usei ele, porque no calor é impossível ficar com as pernas cobertas. Ficar com as pernas cobertas no meu país, Bahia. É isso. Estou me sentindo no Polo Norte. E aqui nem faz frio, viu? É isso, tô me sentindo bem faceirinha, bem alegre e contente, porque está bem... Gente, não tô nem com o ventilador ligado, vocês acreditam? Eu nem acredito. Mas então vamos lá. Vamos fazer esta leitura juntas e voltamos aí para conversar.
Como eu já havia falado, 100 anos de solidão, eu acredito que exista sim um tempo para você fazer esta leitura. Eu acho que a vontade de desbravar essa história, ela é importante quando você for fazer essa leitura. Não é uma leitura fácil e não é uma leitura leve, mas posso te garantir que é uma leitura fluida. Apesar de que já vi muitos comentários de pessoas achando que essa leitura ela não flui, mas eu consigo entender o porquê das pessoas acharem isto. Gabriel Garcia Marques, ele tem um jeito, uma forma exótica de escrever essa história. Ela é muito conhecida pelo seu realismo mágico. Então, quando a gente vai desbravar essa história, a gente tem que ter a consciência disso. Então, a história é muito, muito, muito bem construída dentro desse plano mesmo de ser um realismo mágico. Às vezes a história parece estar sendo um pouco louca e você acha que simplesmente o autor está viajando na maionese e você com certeza entrou na pira dele. É assim que você se sente. E isso pra mim tem sido assim, eu nem sei explicar o que eu sinto lendo esse livro, mas como eu já falei, isso aqui tem sido muito mais do que uma leitura. Ele tem sido uma experiência, porque a escrita de Gabriel Garcia Marques é algo que eu nunca li nada parecido. Ele é realmente um autor esplendoroso. É um autor que sabe o que está fazendo e sabe executar muito, 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 muito bem. Eu digo que quando as pessoas pegam esse livro para ler, ou por obrigação, ou por qualquer outro motivo que não seja a vontade de desbravar essa história, com certeza vai empacar nela. E eu digo isso sobre todo e qualquer clássico. Você tem que querer ler, desbravar e ter paciência. Esse livro aqui foi uma coisa assim, uma surpresa esse ano pra mim. Primeiro, eu posso começar a falar sobre os personagens. Eles são super bem construídos. Aqui nós conhecemos a família Buendia. E aqui a gente vai conhecer as muitas gerações dessa família Buendia. E o mais engraçado é que Gabo, ele repete o nome das pessoas. Nós temos uns 400 aurelianos. É uma família que simplesmente é muito exótica. E ao mesmo tempo ela é muito uma família comum como qualquer outra, sabe? Cheia de pessoas, cheia de gente, uma encrencando com a vida da outra. E gente problemática, gente entrando, gente saindo. Aqui ele tem um jeito muito único de falar e de lidar com a morte. Eu achei isso muito interessante. E a questão da solidão, 100 anos de solidão, né? O título desse livro. Então, a questão da solidão, eu e as meninas até estávamos conversando e comentando sobre como parece que, à medida que a história vai acontecendo, a solidão ela é citada cada vez mais. Parece que o buraco da solidão ele vai aumentando à medida que essa história vai acontecendo. Eu acho que Gabriel Garcia Marques ele foi muito sensível ao escrever essa história. E se você não se deixar ser adotado como um buendia, você talvez realmente sinta muita dificuldade de entrar nessa história. O mais incrível dessa história é mesmo você se sentir parte dela, para que você esteja completamente imerso. E mesmo em todas as coisas que parecem muito loucas, parece que é exatamente o que o autor queria passar. Ele queria escrever algo bem escrachado e bem realista, apesar de muito doido. Eu ainda tenho algumas coisas que eu quero falar sobre essa leitura, mas eu ainda não quero falar nesse momento. Então eu tô escolhendo as minhas palavras
E eu estou escolhendo as coisas as quais comentar neste momento, mas ainda nesse vlog, nós vamos conversar mais sobre esse livro. Porque esse livro, sem palavras para ele, sério. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. Eu, antes de ler esse livro, não imaginava que eu fosse gostar tanto. Eu desejava gostar muito dessa história. E talvez isso me ajudou bastante a entrar de cabeça nessa história. Porque no início eu senti muita estranheza. Vou confessar pra você que eu senti muita estranheza, tanto na história como na a forma que Gabriel Garcia Marques escolhe contar essa história. Então, pra mim foi muito estranho quando eu entrei nessa história. Mas é uma história sobre uma família. E se você não for adotado pelos Buendia, você vai ficar de fora dessa história. Então, a melhor coisa do mundo, do planeta Terra, foi ter entrado de cabeça. Tem muita coisa nessa história que é de cortar o coração. Tem muita coisa que é de revirar o estômago. Sinceramente, muita coisa assim, bem escrachada mesmo, que é bem difícil de passar por essa história. Tem coisas muito problemáticas e tem coisas muito exóticas, eu confesso pra você. Mas eu nunca li nada como isso. E eu simplesmente não sei como que eu vou conseguir colocar em palavras tudo que essa leitura está me fazendo sentir. Mas coisas muito impactantes pra mim tem sido essa crescente na solidão e a questão da morte, de como eles lidam com essa questão, né? E outra coisa que eu achei simplesmente fantástica é o realismo mágico. O realismo mágico, ele não é apenas um elemento da história. O realismo mágico, ele é a história. Então, tudo acontece ao redor desse elemento mágico, ao redor desse realismo mágico, entende? Ele não é pincelado na história, ele é a história. Não sei se você consegue entender o que eu quero passar com isso, mas o autor, ele não pincela, não tem pequenos elementos mágicos nessa história. Essa história, ela é mágica. Então, tudo que acontece nela, até coisas cotidianas dentro mesmo dessa história, a gente consegue perceber o elemento mágico, o realismo mágico ali dentro dessa história. Eu já li poucos livros com realismo mágico, mas posso dizer que de todos os que eu li, esse é o mais diferente por essa questão, por ele se desenrolar dentro mesmo daquele aparato mágico e não ser pincelado com alguns elementos ou com algumas coisas até fantásticas que acontecem na história. Não, essa história, ela pega o elemento mágico como se fosse algo natural. Tem muitas coisas muito estranhas nessa história e que você lê como se fosse alguma coisa completamente normal no universo. É uma história que eu simplesmente estou amando. Mas eu quero conseguir desbravar um pouco melhor ao longo desse vlog junto com vocês sobre o que eu tô achando, de uma forma em que eu consiga colocar em palavras o que eu tô achando. Eu comecei essa leitura sem flags, porque as minhas flags tinham acabado. E eu comprei um carregamento de flags dessa vez. Eu comprei esse tanto de flags aqui. Meu Deus do céu, eu enlouqueci. Eu vou deixar aí pra vocês no box de descrição, na descrição aí do vídeo, o link para essas flags, porque você não vai nem acreditar quanto foi cada cartelinha dessa. Aqui no Brasil, você não acha por menos de R$12 uma cartela dessa. E eu comprei de fora, sim, da China. Demorou um pouco pra chegar, mas eu achei que valeu a pena por conta do preço. Cada cartelinha dessa foi R$3,95. Eu nem acreditei. Então, comprei logo um monte. E
E aí eu li esse livro. E aí eu li esse livro sem nenhuma marcação, porque eu estava sem flex, que combinassem assim com essa coisa perfeita aqui. E aí, o que eu vou fazer agora, neste exato momento? Eu vou escolher tópicos que eu quero marcar. E eu, simplesmente, ao longo desse vlog, vou voltar nos capítulos, muitos capítulos, por sinal. E nós vamos marcar juntas elementos interessantes. E aí, eu acho que eu consigo conversar melhor sobre esses elementos. Tem elementos que eu acho de suma importância. Tiveram coisas que desde o início eu achei que era importante. E tiveram coisas que ao longo da leitura eu percebi que seria muito, muito legal e muito importante eu marcar. Mas eu me senti tão imersa nessa história. Gente, vocês não têm noção. Eu tô tão imersa nessa história que eu simplesmente não tô grifando quase nada. Não tô escrevendo quase nada e não tô marcando quase nada. Porque simplesmente eu tô tão imersa que eu não paro pra fazer uma mísera anotação. E aí, as poucas coisas que eu já fiz, eu quero voltar e ir marcando. E talvez ir procurando coisas que eu não tinha marcado no meio do caminho. E aí, eu vou mostrar tudo pra vocês como eu vou fazer. Então, eu escolhi aqui 2 cartelas que eu acho que vai ser interessante pra eu pegar cores. Que são essas 2. Que tem tons de verde, amarelinho, sei lá, um verde meio amarelado, um verdinho bem clarinho. O vermelho, que combina bastante com a capa. Já que a capa é verde, tem o amarelo das borboletas, o vermelho das formiguinhas, mas tem o amarelo de flores e afins, né? E aí, eu acho que essas 2 cartelinhas vão combinar bastante. Inclusive, os elementos da capa. Em algum momento, a gente tem, talvez, eu acredito, referências na história. E aí, eu vou começar aqui a separar algumas coisas que eu já separei nessa história pra grifar. Eu vou ver um espacinho aqui pra eu colar. Não tem, galera. Não tem. Vai ter que ser aqui, ó. Eu vou colocar nesse cantinho aqui. E aí, primeiro eu vou Eu vou trocar aqui e eu vou mostrar pra vocês porque faz todo sentido. Personagens ser a flag vermelha e vou trocar aqui também. Ai, toda descompensada, né, more? É porque eu já cheguei a fazer algumas marcações lá dentro do livro. E eu acho que se a flag combinar com a flag combinar com o que eu marquei lá, né? Faz mais sentido e eu consigo entender melhor as minhas próprias marcações. Eu vou mostrar o que eu já marquei, assim, as poucas coisas que eu marquei. E vocês vão entender o que eu tô falando. Aqui mesmo eu marquei, tá vendo? De lápis mesmo, lápis normal. Vermelho.
E eu marquei personagens, tá vendo? Com essa cor vermelha. Tem bastante. E aí, por isso que eu coloquei a flag vermelha como personagens. E também marquei trechos impactantes. Eu marquei pouca coisa, gente. Porque eu realmente fiquei muito investida na história. E eu simplesmente esqueci. Pra vocês verem como eu sempre falo que marcação é uma coisa muito da leitura mesmo. É o que a leitura pede aqui, trechos impactantes, importantes. Eu marquei de marca-texto, tá vendo? Amarelo. Então aqui fazia total sentido o amarelo ser trechos impactantes. Aí tá aqui. E chegaram a suspeitar que o amor podia ser um sentimento mais repousado e profundo do que a felicidade exaltada. E tem outras coisas. E aí a solidão, eu comecei, eu acho que notar ela em determinado momento da leitura. E aí, enquanto eu for marcando as coisas que eu for achando aqui, né? Tipo, é aqui vermelho, tá vendo? E aí eu vou colocando as flags, eu vou procurando pra ver se nós temos a solidão por aqui. Deixa eu ver se eu encontro alguma por aqui pra mostrar. Tá vendo? Tem muita. Ali tem outra, tá vendo? Aqui. As borboletas amarelas, tá vendo que eu falei? E aí, eu vou colocando as flags, porque eu acho que vai ser interessante. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Uma das melhores coisas da leitura são as memórias que a gente guarda dessas leituras quando estão sendo feitas. E é por isso que nesta manhã de hoje eu fiz um cafezinho da manhã especial, porque finalmente eu cheguei no último capítulo de 100 anos de solidão. E eu queria muito que essa memória fosse muito bem guardada em mim, da leitura desse último capítulo, dessa história tão especial para mim, tão interessante, tão incrível,
Então, eu criei todo um cenário confortável e gostosinho, um café da manhã gostoso, para eu ler este último capítulo de 100 anos de solidão. E aí eu vou contar tudo para vocês sobre a minha experiência com essa leitura, né? Eu já contei para vocês aí sobre aspectos da leitura, sobre aspectos da escrita, dos personagens, mas agora eu vou ler o último capítulo pra gente conversar sobre a minha experiência como um todo, né? Completa sobre essa história e as minhas expectativas para a adaptação que está vindo aí. Eu acho que vai ser uma adaptação bem difícil, mas estou bem empolgada e interessada. E tô com altas expectativas. A mesma coisa é com esse último capítulo. Estou com altas expectativas também. Mas vamos lá, que eu tô super ansiosa para finalmente ler a última parte, né? O último capítulo dessa coisa maravilhosa que se chama 100 anos de solidão. Então eu fiz aqui um abacate toast, não é um avocado toast, porque não é com avocado. Muita gente faz, né, com abacate e fala que é um avocado toast, mas não. Avocado é um tipo diferente de abacate. E no meu caso é um abacate comum mesmo. E fica uma delicinha com um cafezinho e uma leitura. Ah, pelo amor de Deus, não tem nada melhor do que isso não. E é isso. Vamos aí pra gente conseguir finalizar esse vlog que foi uma montanha-russa de emoções pra mim, porque simplesmente, vocês viram aí, simplesmente foi muito difícil pra mim pôr em palavras o que essa história significa, o que essa história foi pra mim e como ela me marcou. Muito difícil de colocar em palavras, porque ela realmente, ela te invade em questão de emoções. E é isso aí, minha gente. Agora eu vou ler essa preciosidade no meu momento aqui, pra ficar gravado na minha memória este momento especial. E estou compartilhando com vocês esse momento especial. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Essa frase icônica que 100 anos de solidão ele se inicia. Eu digo icônica porque é a frase que ficou marcada essa história. Todas as pessoas que comentam sobre essa história, que já leram essa história, sempre vão falar sobre essa frase. Essa frase, ela é a base da história de 100 anos de solidão. Durante toda a leitura de 100 anos de solidão, nós somos trazidos de volta a essa frase, a essa cena e a esse momento. Por isso que eu digo que essa é a base para essa história. Então, toda passagem de tempo que nós temos aqui nessa história
sempre acaba voltando para esta cena. Então essa cena é o ponto de partida para muitas coisas nessa história e para muitos planos psicológicos e de construção de mundo, construção de personagens e construção da base sólida dessa história está nessa frase icônica e marcante de 100 anos de solidão. Quando você lê ela pela primeira vez, você não imagina a magnitude que ela vai ter durante essa história, a magnitude que ela vai ter para a construção da história de 100 anos. Gabo foi incrivelmente inteligente e ele deixou esse gancho no início da história para que a gente pudesse ser sempre trazido para o plano inicial, o início de tudo. Então, 100 anos de solidão é realmente uma história de gênio. Essa é a história da família Buendia, que não é nada mesmo comum. É uma família bem exótica, mas também é uma família comum, como qualquer outra. Você consegue perceber que a família Buendia é comum e incomum ao mesmo tempo? Essa família tem um patriarca que sonha com a construção, com a criação de um novo lugarejo chamado Macondo. Macondo ele foi concebido para José Arcádio Buendia em um sonho, onde a gente pode ter o contato, o sabor do realismo mágico nessa história. E eu vou ler um trecho para vocês que é uma delícia de você perceber como Macondo apareceu, surgiu e ela foi concebida no sonho de alguém. Naquela noite, José Arcádio Buendia sonhou que bem ali erguia-se uma cidade ruidosa com casas de paredes de espelhos. Perguntou que cidade era aquela e lhe responderam com um nome que nunca havia ouvido, que não tinha significado algum, mas que teve no sonho uma ressonância sobrenatural, Macondo. No dia seguinte, convenceu seus homens de que jamais encontrariam o mar. Mandou que derrubassem as árvores para fazer uma clareira junto ao rio, no lugar mais fresco da margem, e ali fundaram a aldeia. E, enquanto eu pesquisava mais sobre essa história, eu descobri que Macondo nada mais, nada menos significa banana. E se você já leu essa história, vai achar o máximo, porque lá na frente, bem lá na frente, a gente tem um episódio aqui relacionado com bananas. E eu achei muito, muito legal esse link, talvez, entre o nome de Macondo e essa situação aí das bananas. Então, Macondo é um lugar, é uma aldeia que foi fundada em um lugar distante. E aí que a gente pode perceber onde começa a solidão de Macondo e de seus moradores. Mas ali se funda algo totalmente novo, totalmente diferente, porque aquelas pessoas, elas vão fazendo esse povoado crescer, porque eles vão se multiplicando, a família vai aumentando, acontecem casamentos e pessoas de outros lugares e outros povoados começam a aparecer aqui em Macondo. 100 anos de solidão, ele é um marco no realismo mágico mundial. E a sua primeira publicação foi em maio de 1967. Seu autor, Gabriel Garcia Marques, que é mais conhecido como Gabo, né? Aqui pra gente, a gente ainda fala Gabriel Garcia Marques. Mas para o povo ali, argentino, colombiano, ele é mais conhecido como Gabo. Talvez, se você chegar lá falando Gabriel Garcia Marques, as pessoas até achem um pouco estranho. Gabo, então, é um autor colombiano e ele morreu aos 87 anos, deixando várias obras-primas aí, incluindo 100 anos de solidão, que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1982. Então aqui a gente está comentando sobre uma história
que é importante para a literatura. É uma obra latina que é importante mundialmente. A gente sai ali daquele plano europeu, inglês, americano, russo, francês, e chega aqui na Colômbia, na América Latina, e tem uma preciosidade dessa, um diamante desse, que é 100 Anos de Solidão, escrito pelo nosso querido Gabo. E quando a gente fala de 100 Anos de Solidão, a gente não tem como não comentar sobre a sua linha do tempo, que não é nada linear. A passagem do tempo, eu já até comentei com vocês sobre isso, é completamente diferente aqui nessa história. Como ele não é um romance linear, a gente brinca nessa passagem de tempo entre passado, presente e futuro, e elas são mescladas ao longo dessa narrativa. E você pode pensar como essa história pode ser confusa, e não, ela não é confusa. Você, apesar de em um momento ser transportado para qualquer passagem do tempo que você imaginar, você sabe exatamente onde você está. Porque Gabo, ele sabe fazer isso. E por isso que eu digo que ele é um gênio. Porque ele sabe fazer a brincadeira da linha do tempo, da passagem do tempo, sem confundir o leitor, sem deixar o leitor perdido. Mas eu não vou te dizer que isso é fácil de ser lido, porque não é. Se você não estiver completamente imerso nessa história e se você não estiver prestando atenção, você sim vai ficar perdido no tempo e no espaço. Por isso que eu digo, essa é uma leitura imersiva. Ela requer bastante da atenção do leitor. Principalmente, já que entramos nessa questão, vamos falar sobre a genealogia desse livro, né? Eu já falei pra vocês como tem personagens que têm sempre os mesmos nomes ou os nomes misturados entre si nessa família. E você pode se sentir meio perdido nessa história. Eu me senti várias vezes perdida nessa história, mas aí era só eu tentar me situar. E não me sentia que estava perdendo nada da história, apesar disso. O mais interessante sobre essa coisa da genealogia é que, além de se herdar um nome que já existia nessa família, como é o caso dos Arcádios, dos Aurelianos, dos José Arcádios, Aureliano José, eles herdam também o destino daquele nome. É muito doido quando a gente vê que a história daquela pessoa, ela se repete ao mesmo tempo em que o nome se repete. E é algo que Gabo faz que deixa a gente de cabelo em pé, porque é surreal. Como o fim desses personagens, eles são sempre iguais. O sofrimento deles são sempre iguais. E a vida que eles levam é sempre igual. E como eu falei pra vocês sobre essa história ser muito escrachada, é que na verdade tem essa coisa do absurdo ser muito real, da coisa estranha parecer muito comum. A gente não lê essa história com os aspectos fantásticos, parecendo fantásticos. Parece que aquilo é algo comum. Se, por exemplo, acontece uma chuva de pétalas nessa história, para eles não parece que está acontecendo algo sobrenatural. Para eles é comum ter uma chuva de pétalas, por exemplo. E aqui a gente vê vários eventos assim, meio que sobrenaturais, que para eles é muito comum e que a gente fica escandalizado de como aquilo pode parecer um grande absurdo. E isso é fantástico. Eu já falei pra vocês o quanto tem sido difícil falar sobre essa leitura, porque ela não é uma leitura linear, ela não tem um início, meio e fim bem delimitado. Como eu falei pra vocês, a primeira frase aqui dessa história, ela se repete muitas vezes, ela é sempre remetida, a gente sempre volta pra esse ponto de partida. Então a gente entender a não linearidade dessa história, mas ela é magnífica. Os personagens aqui são fantásticos. Nós temos essa matriarca que é Úrsula, e a gente consegue perceber
que ela leva essa família nas costas, que ela é uma mulher muito forte, que ela é uma mulher que é o elo ali de tudo, sabe? Ela tá sempre unindo as coisas, ela tá sempre trazendo as pessoas pra realidade, se nós podemos chamar de realidade. E ela tá sempre ali, e ela, no fim, se recusa a morrer. E ela fala, eu só vou morrer quando estiar. E passam-se anos de chuva e ela fica ali, ela não morre, ela se recusa a deixar a família dela. Mas quando estia, ela pensa, agora eu vou ter que ir. E Úrsula é uma personagem muito significativa. Quando a gente é deixado por muitos personagens, Úrsula permanece. Ela é essencial para essa família, ela é essencial para Macondo, mesmo ela achando às vezes tudo um grande surto. Quando começa, a gente consegue perceber que ela também não tá entendendo nada o que tá acontecendo, mas ela sempre une tudo e ela sempre fortalece tudo. Ela é uma grande mãezona. Apesar de ter sido uma coisa que eu e as meninas comentamos, ela passa muito pano para as coisas que acontecem aqui, principalmente dos filhos e netos. Mas, ainda assim, ela é uma grande personagem. Úrsula é uma personagem incrível. Nós temos aqui também um personagem que é o cigano Melquiades. E te digo com não muita certeza, mas com aquela coisa que o leitor tem assim dentro do seu coração, Melquiades é pra mim um dos grandes protagonistas dessa história. Por que eu te digo isso? Eu não vou te contar exatamente o porquê, porque senão eu te daria spoiler do final desse livro, que é a coisa mais surreal do mundo. Eu deixei aí pra vocês a minha impressão do final dessa história, que me deixou de queixo caído. E eu fiquei tipo... sabe? E por que Melquiades pra mim é um dos grandes personagens dessa história? Melquiades, ele entra no início da história. E ele, assim como Úrsula, ele é um personagem presente até o final. Ele faz amizade com essa família e ele ganha até um quartinho nessa casa. E ele permanece lá, mesmo após a sua morte. E isso eu não vou te explicar porque a história ela se explica por si só. E, enquanto isso, Melquiades, em seu quartinho ali de alquimias e coisas científicas, ele escreve pergaminhos. E esses pergaminhos, durante a história, a gente não dá muita bola, mas no final ele faz todo sentido. Então, quem amarra essa história é Melquiades. Então, Melquiades, pra mim, é um personagem gigante nessa história. Ele é um personagem, assim, incomum mesmo. E eu amei 100 Anos de Solidão. O que eu posso dizer é que é uma experiência que eu nunca vivi na literatura e que é a primeira vez que eu vivo uma experiência desse tipo. Porque, como eu falo e como eu falei aí já no vlog várias vezes, 100 Anos de Solidão pra mim não foi apenas uma leitura. Ele foi uma experiência literária. Ele não é nada linear, ele não é nada normal e ele não é nada comum. Mas ele é a coisa mais fantástica que eu poderia ter lido esse ano. Foi uma das maiores surpresas pra mim e ele deixou um vazio muito, muito grande quando ele acabou. Sério, vira e mexe, eu penso nesse livro e eu tenho muita saudade desses personagens, dessa família super louca. Mas, como eu falei pra vocês também, eu fui adotada por ela. Então, eu sou uma boemia também. Então, eu me sinto um pouco órfã dessa história. E estou animadíssima para assistir a adaptação da Netflix, que já saiu aí, trailer. Se eu achar o trailer, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição desse vídeo para você assistir. E eu assisti esse trailer várias vezes já. E o que eu posso dizer é que eu estou completamente ansiosa por essa série. E eu falo que eu vou ficar muito triste mesmo, se o trailer for bem melhor do que a série. Eu assisti o trailer, eu achei ele muito bonito.
visualmente falando, eu acho que a série vai ser muito bonita. Eu gostei da escolha de alguns personagens que a gente já viu ali, através do trailer e afins, né? Mas eu vou com uma história fresquinha. E o que eu amei muito no trailer é a trilha sonora. A trilha sonora me remete a um lugar ermo, um lugar solitário, a vazio, sabe? Que é exatamente o que essa história nos passa. E a melhor coisa do mundo é que a série, o trailer, começa com a frase icônica do início do livro. Então, eu fiquei esperançosa de eles pegarem muito, captarem muito a mensagem do livro e passarem para adaptação. Então, eu tô completamente ansiosa para assistir essa série. O que eu posso dizer para vocês sobre 100 Anos de Solidão? Invistam. Essa é uma experiência literária que você precisa ter na sua bagagem de leitor. Vá com calma. Vá com calma. Saiba que você pode passar mais tempo do que normalmente você passaria com uma leitura. Nessa leitura aqui, mas vale muito a pena desbravar Macondo com essa família doidinha de pedra. É isso. Eu amei 100 Anos de Solidão. Eu te indico fortemente que você invista o seu tempo e a sua bagagem literária nisso aqui, porque é nada comum do que você já leu na sua vida, assim como eu. E agora, eu queria convidar você, meu amigo, minha amiga, a fazer marcações nesse livro comigo. E aí a gente pode comentar sobre algumas passagens e sobre algumas coisas, porque eu vou realmente entrar em contato de volta com a história. E aí a gente pode conversar ainda sobre algumas coisas. Vou falar pra vocês alguns trechos muito bonitos que eu encontrei aqui. E é isso, vamos lá marcar 100 Anos de Solidão comigo. 잊고 살았던 게 너무 많은데 나를 포함한 모든 것들 우리 다시 돌아갈까 우리 돌아보지 말자 너는 많이 돌아왔나 우리 돌아오지 말자 핸드폰 속에 너와 나눴던 얘기들은 아직 남아 꿈만 속에 꿈이 아니겠지 꿈이었어도 나 헤어나오지 못했어 I don't wanna wake up just wanna back up 우리가 함께했던 것을 난 너무 슬퍼 눈을 가렸어 아무것도 보지 못하게 넌 아마 내가 아는 미워둔 기억 속에서 나를 찾고 있겠지 더 많은 것이 변해 우릴 갈라섰다고 난 변하지 않았어 You know what I've done to you all my life But before I sent to you were far away The song can never reach you 이 노래 듣게 된다면 이미 늦었어 The song can never reach you 아무 일도 하던 그대로 우리 다시 돌아갈까 너무 많이 돌아왔나 우리 다시 돌아갈까 너무 많이 돌아왔나
de leitura de 100 anos de solidão vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, porque eu adorei produzir ele, né? Do jeitinho que eu gosto, com leitura, cafezinho, lanchinho e muitas marcações, muitas flags. Inclusive, vou deixar essas flags que eu usei nesse vídeo aqui na descrição desse vídeo, se você se interessou. Ela é bem baratinha. E eu amei ter produzido esse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já leu 100 Anos de Solidão, se você ainda não leu e se você vai assistir a adaptação, tendo lido ou não lido. É isso, um beijo e tchau!